Olá, sejam todos bem-vindos ao módulo de noções gerais de um e-commerce. Bom, para começar, eu gostaria de ressaltar que um e-commerce é um negócio como qualquer outro. No entanto, o e-commerce ele tem uma série de particularidades, uma série de diferenças que são importantes ser levadas em consideração na hora de gerenciar, na hora de trabalhar, na hora de fazer o seu marketing, na hora de atender os seus clientes, quando se tratando de um e-commerce, né? Então, o que eu acho interessante nesse ponto? Eu acho interessante a gente olhar para um e-commerce não só do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista comercial, do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista humano. Então, assim, quais pontos que eu gostaria de trazer logo no começo, né, desse módulo para a gente ter uma noção geral a respeito de como gerenciar o marketing de um e-commerce? Bom, primeiro eu trago aqui as diferenças entre o e-commerce e os negócios físicos, né? Eu separei 4 pontos que eu acho que são fundamentais, existem muitos outros, é claro, mas que eu acho fundamentais na hora de gerenciar um e-commerce. O primeiro ponto, né, que eu acho muito importante a gente ter sempre em mente é que um e-commerce não tem experiências presenciais. O que eu quero dizer com isso? Por mais que uma loja física venha a ter um e-commerce, uma coisa é comprar em um e-commerce e outra coisa é você comprar em uma loja física. E o fato da gente não ter uma experiência presencial em um e-commerce quer dizer que uma série de sentidos, pessoas, dos consumidores, eles estão restritos na hora de escolher, na hora de vivenciar o seu produto, né? Na hora de fazer a sua escolha. Então, o que é importante, né? No e-commerce você não consegue tatear um produto. No e-commerce você não consegue, por melhor que seja uma foto, ter uma noção exata de dimensão daquilo que você está comprando, né? Então é muito importante ter isso em mente, de que do outro lado da tela existe uma pessoa e é uma pessoa que está com os seus sentidos restritos na hora de escolher aquele produto. Então ela não tem essa experiência presencial para fazer a sua escolha de uma forma segura. O outro ponto que é muito importante é entender que o e-commerce, por mais que você ofereça os melhores canais de atendimentos, por mais que você ofereça contato mais humano nesses canais de atendimento, ainda assim ele é um autosserviço. Ou seja, a pessoa do outro lado da tela, seja ela no celular, seja ela num tablet, seja ela num computador, ela tem o poder de tocar tudo aquilo sozinho, né? Ela vai fazer a compra dela sozinha, ela vai encontrar o produto sozinho, vai ler sobre esse produto, entender sobre esse produto de forma individual, sozinha, ela vai se interessar ou não, vai adicionar esse produto ao carrinho e vai finalizar a sua compra tudo sozinha, tudo de forma independente. Então, ter essa experiência, ter esse entendimento de que a pessoa vai fazer isso sozinha é muito importante para que você crie uma didática que conduza as pessoas para este caminho, para que ela consiga por si só navegar no seu site, que ela consiga encontrar os produtos, que ela consiga entender e tirar as suas dúvidas, que ela consiga ter o mínimo de segurança possível na hora de tomar a sua decisão e que ela consiga fazer a compra, passar o seu cartão, finalizar o seu pedido e receber o seu produto. Além disso, um ponto que é muito importante ser ressaltado em um e-commerce é que ele sofre interferências externas de uma forma diferente de uma loja física. Quando a gente está comprando pela internet, ou a gente está em casa, ou a gente está no escritório, ou a gente está em algum outro lugar, e em todos esses lugares a gente tem a possibilidade de sofrer interferências externas e na maioria das vezes a gente sofre essas interferências externas. Se você está comprando por um celular dentro da sua casa, pode chegar uma mensagem pelo WhatsApp e aparecer a notificação e aquilo chamar a sua atenção. Você pode receber uma ligação no momento que você está passando o seu cartão, alguém da sua família te chama para fazer alguma coisa, ou pede a sua opinião para algum outro tipo de coisa. Pode ser que você esteja mexendo no seu celular para fazer uma compra e ao mesmo tempo que a sua televisão está ligada e você acaba se distraindo, dando atenção àquilo para a sua televisão. Então, é importante a gente entender que um e-commerce sofre interferências externas
e que, uma vez que a gente sofre uma interferência externa, é muito difícil a gente recuperar a nossa concentração para retomar aquele processo de compra, e muitas vezes a gente acaba esquecendo dessa finalização, né? Por isso que esse é um dos motivos, inclusive, que a gente vai ver mais ao final desse curso, que gera muitos carrinhos abandonados. Então, isso é muito importante a gente entender que um e-commerce sofre interferências externas e que, de outro lado, tem uma pessoa que vai estar vulnerável a essas interferências, né? Então, é muito importante você ter isso sempre em mente. E um outro ponto que também tem muito a ver com o primeiro, que é o fato de um e-commerce não ter um ponto comercial físico. Poxa, Samir, o que você quer dizer com isso, né? Eu já vi lojas físicas que também têm lojas online. Uma coisa é comprar numa loja física, outra coisa é comprar numa loja online. Num ponto físico, você tem um vendedor humano ali, conversando com a pessoa, abordando, conduzindo ela dentro da loja. No e-commerce você não tem. Por mais que você tenha um atendimento, você não tem uma pessoa que está conduzindo ela na navegação da sua loja, apresentando os produtos, fazendo as perguntas sobre o que é que ela gostaria, o que é que ela está procurando. Então, é importante a gente entender que, como todo autosserviço, a pessoa vai andar por conta própria, e ter uma didática é super importante nesse sentido. Além disso, eu acho que é muito interessante a gente reforçar e compreender que todo e-commerce ele tem diferenças de negócios físicos, como eu já vinha dizendo, e conhecer essas diferenças básicas ajuda a entender a experiência de consumo online. Comprar online não é a mesma coisa que comprar em uma loja física, em uma loja presencial. Por mais que seja a mesma pessoa, por mais que seja a mesma empresa, por mais que seja o mesmo produto, comprar online não é a mesma coisa que comprar em uma loja física, e essas condições elas precisam ser respeitadas para que se obtenha sucesso nessa jornada de compra do cliente, né? Outros pontos que eu acho que são muito importantes serem ressaltados como noções gerais de um e-commerce estão relacionados à experiência de compra das pessoas, né? Principalmente aos sentimentos que elas têm durante um processo de compra online. É muito comum que a maioria das pessoas, ao comprar online, sintam insegurança, ansiedade e timidez. A principal delas é a insegurança, né? Quando a gente está comprando online, a gente é muito sensível ao ponto de: será que eu estou fazendo de forma correta? Será que eu estou comprando o produto correto? Será que isso vai dar certo, né? Então, entender que as pessoas, quando estão comprando online, elas se sentem inseguras, é muito importante para que o seu negócio funcione, para que o seu site seja bem desenvolvido. Então, e desenvolver a sua plataforma, o seu conteúdo, a exposição dos seus produtos, a facilidade com que a pessoa passa o seu cartão na hora de finalizar o pedido, a oferecer canais de atendimentos humanos, né, que não sejam robôs, e que ajudem as pessoas a ver que, poxa, se alguma coisa der errado, existem outras pessoas do outro lado que vão dar atenção para ela, e que ela vai ser bem atendida, ela recebe um suporte, ela está sendo acolhida dentro do seu site. Essas coisas ajudam a reduzir a insegurança do consumidor. E a insegurança do consumidor, ela é um dos principais pontos que interferem nos resultados de um e-commerce. É muito comum e-commerces no começo terem muitos visitantes e poucas finalizações de pedido. E isso se dá muitas vezes por causa da insegurança das pessoas que estão acessando aquele site. Como o site é novo, como elas ainda não conhecem, elas não se sentem seguras em finalizar um pedido, porque elas não sabem quais foram as outras opiniões das outras pessoas, se aqueles produtos realmente chegam, se aquela oferta que está sendo exposta realmente ela é real, ou se ela não é real, se ela não vai ser entregue, se é um golpe. Então, reduzir os pontos de insegurança dos clientes eu acho que é o principal sentimento que a gente precisa tentar reduzir
dentro de um e-commerce. O segundo sentimento que é muito comum é a ansiedade. Nós temos ansiedade para quase tudo no mundo, né? Até inclusive falando sobre o Brasil, algumas pesquisas recentes falam que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né? Que as pessoas brasileiras, que os brasileiros são um dos povos mais ansiosos no mundo. E obviamente que isso também vem para o e-commerce, né? Para comprar online tem essas condições. Quem nunca, né, comprou online e não fica na expectativa de receber logo o seu produto, né? Então, ter informações claras a respeito de prazos de entrega, de, de como conduzir e finalizar o seu pedido, de fazer um pós-venda, né? De confirmar para a pessoa que, olha, o seu pedido foi efetivado com sucesso, o seu pedido já está em separação, o seu pedido já foi enviado para a transportadora, dar os prazos de entrega, informar, né, o código de rastreio desses pedidos, ajuda muito na redução da ansiedade das pessoas a respeito do seu e-commerce. E um outro ponto que é muito comum é a timidez. Todos nós somos nutridos de um certo nível de timidez, seja para falar na câmera, como eu estou falando aqui agora, seja para falar em uma palestra, falar em público, seja para expor nossas opiniões na escola, na faculdade, no trabalho. E também, muitas vezes, nós temos receio de expor a nossa dificuldade de entender, de compreender determinado assunto, determinada informação. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de expor isso também no seu e-commerce, né? Não é fácil para uma pessoa abrir um chat e explicar aquilo que ela não está conseguindo entender. Então, preparar as pessoas que vão prestar esse tipo de atendimento para que elas tenham em mente que do outro lado da tela existe uma outra pessoa com as suas inseguranças, com as suas ansiedades e com a sua timidez, ajuda muito a melhorar esse atendimento e a reduzir todo esse desconforto que existe do consumidor ao fechar uma compra online. Então eu acho muito interessante que as equipes de atendimento sejam preparadas para dar suporte, para prestar um bom atendimento, um bom acolhimento para as pessoas que estão do outro lado e que tiveram a coragem de abrir um chat para conversar. Eu acho isso super importante, porque isso ajuda a reduzir a insegurança, a ansiedade e faz com que a pessoa se sinta menos tímida ao expressar suas ideias e suas dúvidas. Até porque existe um outro ponto que é muito importante, que é quando um consumidor fala conosco, ele está nos ajudando a entender quais são as dificuldades e quais são os pontos falhos do nosso e-commerce, do nosso site, das nossas campanhas. Recolher essas informações, elas são fundamentais para a evolução e para o crescimento do nosso negócio. Então, eu recomendo muito que as equipes de atendimento tenham esse preparo, não só de dar acolhimento, de dar suporte para o consumidor, como também de organizar essas informações e transmiti-las internamente para que essas informações deem base para melhorias futuras. Então esse é um ponto muito interessante, muito importante para ter noção geral de um e-commerce. E o que eu acho interessante para finalizar esse módulo é lembrar que do outro lado da tela sempre tem uma pessoa, né? Por mais que a gente esteja falando de tecnologia, por mais que a gente esteja falando de robôs, de internet, nas duas pontas nós temos seres humanos vendendo de um lado e seres humanos comprando de outro. Entender esse ponto é fundamental para que se tenha uma noção geral de como o e-commerce funciona, de como aquele negócio se dá. Eu recomendo bastante que, de uma forma geral, sempre se tenha em mente, de um lado e de outro existem pessoas, o fator humano. E o fator humano ele não é robótico. Pessoas se comportam de formas diferentes,
tem entendimentos diferentes, tem inseguranças, tem timidez, tem ansiedade, e entender que por trás disso tudo, o ambiente em que se rege um e-commerce, né, essa bolha que se dá do consumo digital, ela se dá pelo fator humano, né? A tecnologia simplesmente é um meio. E entender isso é o que faz com que você tenha uma noção geral muito bem clara sobre o seu e-commerce, sobre o seu perfil de público, sobre as pessoas, tanto que estão vendendo quanto estão comprando, como que se formam essas personalidades, como que se formam esses perfis de consumo, e essas personas, que inclusive vai ser um dos módulos tratados também neste curso. Bom, de forma geral, essas são algumas noções que eu gostaria de passar para vocês a respeito de e-commerce, de como gerenciar um e-commerce, essas noções gerais deste módulo, e a gente se vê no próximo módulo. Até mais!